Meu nome é Demétrios César Rodrigues, sou voluntário do Instituto Chico Xavier e esta palestra virtual agora nós vamos compartilhar os esclarecimentos do Espiritismo sobre o modo como nós nos manifestamos no plano físico, no plano espiritual e como que sofremos ou recebemos a influência de espíritos desencarnados e até mesmo fluidos e energias que estão nos ambientes que nós estaremos vivendo, né? O nosso corpo físico. É importante que a gente tenha a consciência que no dia a dia, apesar de acharmos que nós tomamos as decisões da nossa vida, e apesar disso ser uma verdade realmente, nós vivemos no dia a dia com diversas coisas acontecendo. Uma coisa vai levando a outra. Então, às vezes, uma dor vai aos poucos tirando a nossa paciência e quando a gente vê daqui umas horas ou à noite, a gente está brigando com alguém porque estamos com dor. Mas veja, o que a pessoa tem a ver com isso? Nada, né? Mas mesmo assim, nós estamos com dor e acabamos brigando. Isso é só um exemplo. Muitas coisas podem acontecer. O nosso chefe pode fazer uma cobrança, o nosso filho pode fazer alguma coisa que nos perturbe, e aos poucos nós vamos recebendo as influências das pessoas, dos espíritos encarnados e também desencarnados. E se não estarmos sempre vigiando e atentos à maneira como nós estamos respondendo a isso, nós vamos diminuindo a nossa faixa de vibração, vamos ficando com a nossa energia mais densa e quando a gente vê, já está executando uma ação prejudicial para a nossa vida e para a nossa evolução. E essas influências, elas ocorrem tanto no plano físico quanto no plano espiritual. No livro A Gênese, de Allan Kardec, que esse livro faz parte das obras básicas do Espiritismo, nesse livro A Gênese há a explicação maior sobre os fluidos, como que eles existem, digamos assim, né? E como que nós podemos estudá-lo e sentir essa questão fluídica na nossa vida nas mais diversas dimensões. Essa explicação no slide atual diz que o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, ele é um corpo fluídico e é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. Por quê? Porque esse corpo espiritual, o perispírito, é um produto, sim, do fluido cósmico, tá? E é aí que tem um princípio inteligente, por isso que é um dos produtos mais importantes. Então, o perispírito, o corpo espiritual, é uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma, certo? Então é isso, nós temos um corpo espiritual, tá? Nós temos aqui, vamos falar sobre uns conceitos básicos para que tenhamos a maior compreensão dos assuntos que iremos abordar. Então nós temos um corpo espiritual que é formado por fluido, pelo fluido cósmico. Foi formado pelo fluido cósmico, faz parte do fluido cósmico, porém nós temos a nossa individualidade. Nós, espíritos encarnados e espíritos desencarnados, nós atuamos sobre os fluidos espirituais e o fluido cósmico, não manipulando-os como nós manipulamos os gases, não com as mãos, mas empregando o pensamento e a vontade. Então, veja bem, nós temos o fluido universal. Nós estamos agora, por exemplo, no nosso ambiente físico em casa, tá? E aqui, através do nosso pensamento, nós estaremos e estamos nos manifestando na dimensão espiritual, no plano espiritual, através da força do nosso pensamento que faz com que a gente
atue sobre o fluido universal que está presente à nossa volta, e a velocidade disso e o local até onde ele vai depende dos nossos pensamentos e da nossa vontade. Essa é a força da oração. A oração é isso, empregar a força do pensamento e a vontade para levar o nosso fluido espiritual até a pessoa que está sendo objeto dessa oração. Então, nós podemos tanto fazer o bem através da, da atuação do nosso pensamento no fluido espiritual, encaminhando esse fluido para os nossos amigos, buscando auxílio, ou então nós podemos fazer o mal. Quando pensamos o mal de alguém, nós vamos estar influenciando negativamente essa pessoa. Nós vamos estar obsediando essa pessoa. E nós fazemos muito isso. Então é importante nós estarmos conscientes disso, porque da mesma maneira que nós fazemos isso, as pessoas fazem isso com a gente. Podemos chamar elas de maldosas? Não, são pessoas, espíritos que nem nós. Fazem isso, mesmo às vezes sem querer. Como diz Paulo, que ele fazia o mal que ele não queria, e não o bem que ele queria. Né? Tem esse trecho da Bíblia, eu não sei exatamente, e não tenho a Bíblia aqui para ler o trecho correto, mas é mais ou menos isso. Então nós acabamos ainda fazendo o mal, mesmo que estejamos querendo realizar essa transformação moral na nossa vida, nós ainda temos o mal. Então nós fazemos isso. As pessoas fazem com a gente. Por isso que nós temos que estar lúcidos para isso. Por quê? O próximo slide vai ter uma base da explicação. Então, o fluido é o veículo do pensamento. E nós podemos modificar as propriedades do fluido universal. Nós absorvemos o fluido universal e no momento que nós absorvemos esse fluido universal, nós começaremos a chamar ele de fluido espiritual. Por quê? Porque sofreu a influência de um espírito, tá? Nós podemos modificar a propriedade, porque esse fluido que nós absorvemos vai ficar impregnado das nossas qualidades boas ou más, certo? Então, os pensamentos bons vão ficar impregnados nesse fluido e toda a esterilização desse fluido que nós fizermos vai beneficiar os ambientes e as pessoas, espíritos encarnados e desencarnados que receberem o nosso fluido espiritual. Mas os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais. Então, quando nós estivermos exteriorizando esse fluido espiritual para as pessoas através do abraço, do beijo, do aperto de mão, ou mesmo à distância, independente da distância que for, porque não há limites para a força do pensamento e a locomoção do fluido pelo plano espiritual. Se nós estivermos com maus pensamentos, nós vamos influenciar negativamente. E é o que acontece com as outras pessoas fazendo com a gente. Se nós pensamos que as pessoas fazem isso com a gente, nós temos que estar cientes. Não é questão de querer dizer que todo mundo que é ruim, mas nós temos que estar cientes que nós também fazemos. Então nós vamos cuidar para não fazer. E ao mesmo tempo, nós vamos começar a observar as nossas manifestações e o que estamos recebendo. Se nós entramos em um local e sentimos algo desagradável, o nosso pensamento começa a mudar, começamos a pensar algo um pouco ruim, então, se nós estivermos lúcidos para isso, nós vamos ver, peraí, pode ser que a energia, o fluido presente no local esteja me influenciando negativamente. Sim, isso acontece. Então, nós temos que nos proteger através do cuidado com os nossos pensamentos, não alimentando os pensamentos negativos e buscando a compreensão do ambiente, a compreensão das pessoas que estiverem ali, né? E exteriorizar, pensar coisas boas e buscar a harmonia de onde nós estivermos. Pode ser que nós estejamos em casa e isso comece a acontecer. Alguma influência negativa passa por nós. Então nós vamos estar lúcidos para isso. E não vamos, digamos assim, uma maneira bem prática, né, de dizer, descontar nas outras pessoas. Nós vamos estar lúcidos, que os nossos pensamentos estão piorando e vamos buscar melhorar. Então, é a lucidez na vida dos pensamentos que nós temos que
influenciamos as outras pessoas e que somos influenciados. A ideia é absorver energias das pessoas que enviarem para nós, obviamente. Todas as energias negativas que nós estivermos absorvendo por onde passarmos, a ideia é que nós transformemos essa energia em uma energia boa, em um fluido bom. Como? Nós absorvemos, começamos a pensar alguma coisa talvez ruim. Nós vamos buscar higienizar o pensamento, elevar os pensamentos e pensar o bem, buscar a compreensão, seja lá do que estiver acontecendo, não importa se é um ladrão que está com uma arma apontada para ti, ou se é o teu cachorro que está latindo muito, ou se é um carro que fechou teu carro, não importa, não interessa. A compreensão é prioritária na vida, seja para o que estiver acontecendo. Se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos estar transformando energias negativas em positivas. Nós vamos estar sendo um agente altamente qualificado de Deus aqui na Terra para modificar o padrão do nosso mundo, buscando a elevação nossa, das pessoas à nossa volta, da nossa cidade, do nosso mundo, da Terra. Então, assim é viver um pouco mais lúcido e procurar reformar intimamente a nossa energia, porque também temos que realizar a reforma íntima energética. A ideia é essa,